Programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa, levando como sempre a palavra de Deus. Eu até diria, é uma pausa na sua reflexão ou no seu dia, uma pausa para uma reflexão sobre a palavra de Deus, que claro, sempre nos ajuda de uma maneira ou de outra a tentar pelo menos viver a palavra de Deus. Pelo menos a gente ouve não só a palavra, mas como uma reflexão e tenta atualizar de acordo com a nossa possibilidade. E nessa reflexão de hoje eu trago um trecho que na verdade é uma resposta que pode ser entendida também uma pergunta que Pedro faz a Jesus. Aliás, Pedro sempre tem algumas perguntas, observações neste seu convívio com Jesus, que deixa não só Jesus um pouco surpreso, como também os seus amigos, os seus colegas discípulos. Pedro, na verdade, quando Jesus fala sobre a questão do seguimento, que é a temática da vocação que nós estamos tratando, ele diz a Jesus assim, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber? Veja só, um discípulo que foi escolhido por Jesus e depois se tornou o primeiro Papa, aquele que liderou toda a nossa igreja nos primeiros séculos, um homem que foi escolhido por Jesus, compreendido aí todo o seu jeito de ser, a sua personalidade. Esse homem certamente deve ter sido para Jesus, aos olhos de Jesus, uma pessoa muito especial. E como é que ele ousa dizer a Jesus, olha, o que é que eu vou receber por te seguir? E para mim essa não é uma preocupação de Jesus, a pergunta que Pedro faz. Eu até acho que Jesus se divertia com as observações de Pedro. Não porque ele quisesse olhar Pedro de uma maneira diferente, mas porque ele queria entender, talvez, aonde Pedro queria chegar. E como é que os discípulos também compreendiam as atitudes de Pedro. Na verdade, quando Pedro faz essa pergunta, ele quer ter segurança de que, de fato, a sua adesão ao Mestre, como eles o chamavam, era uma adesão de fato para Deus. Não que ele fosse uma pessoa insegura em relação ao chamado que ele recebeu de Jesus, mas será que de fato nós estamos no caminho certo? É como se ele perguntasse isso a Jesus. E aí, inicialmente, a gente se escandaliza com isso, mas será que você e eu não pensamos já alguma vez nisso? Eu, como padre, não foram poucas as vezes que eu também pensei nisso. Será que é por aí que eu tenho que seguir? Será que é para eu ser padre mesmo? Será que esse caminho que eu escolhi é esse que vai me levar até Deus? Vai fazer com que eu leve outras pessoas até Deus? Esses momentos, eles acontecem automaticamente na nossa vida. Até mesmo as pessoas que se casam ou que seguem uma profissão em específico, chega um determinado momento da vida que ela se questiona sobre isso. Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Isso não faz mal a ninguém. Por isso que, para mim, Jesus se divertia, entre aspas, com estas provocações que Pedro fazia. Na verdade, ele sabia que lá no fundo do coração, Pedro tinha a certeza da sua fé. E, na verdade, sabia que Pedro tinha uma vontade muito grande de, em hipótese alguma, deixar o seguimento. Porque Pedro sabia da sua limitação. Pedro sabia que ele era uma pessoa inconstante às vezes, que era uma pessoa um pouco bruta no trato, né? Não só com as pessoas, mas também com o próprio Cristo. Ele sabia que a sua personalidade não era uma das personalidades mais queridas entre os discípulos, mas existia uma coisa muito própria em Pedro, que eu tenho certeza que os discípulos amavam isso e que foi isso quem fez com que que Jesus convidasse Pedro para o seguimento, que era justamente a sua determinação e a sua autenticidade. Pedro era autêntico no que dizia, tanto que em alguns momentos ele disse a Jesus, olha, se for possível, eu vou dar a minha vida por você. Que tenha sido no ímpeto que ele tenha dito isso, mas era a mais profunda verdade. E aí que a gente começa a compreender que esse questionamento de Pedro não era simplesmente porque ele não se sentia apto para seguir Jesus, mas porque ele, como ser humano, assumia de fato as suas angústias e as suas dificuldades. Oxalá a gente faça isso também nos nossos trabalhos, na nossa vida pessoal.
Será que não valeria a pena para a gente, olhando esse trecho de hoje, fazer talvez a mesma pergunta que Pedro? Será que eu me sinto apto? Será que eu estou apto a ser um vocacionado para seguir plenamente a Jesus? Só que eu gostaria que você, ao fazer essa pergunta, você mesmo respondesse dizendo sim, claro que nós somos. Porque lá no final foi essa a resposta que Pedro teve. Eu pergunto se sou vocacionado, mas lá no fundo eu sei que sou. Porque eu acredito e tenho fé que Deus jamais, em hipótese alguma, me escolheria ou escolheria qualquer uma das pessoas, ou você ou qualquer um outro, se Ele não tivesse a certeza de que nós seríamos capazes de levar adiante o Evangelho. Então pense nisso. Nós vamos então agora fazer a nossa oração toda especial pelas vocações sacerdotais, pelos leigos e vocações religiosas. Deus nosso Pai, a Ti confiamos os jovens e as jovens do mundo com os seus problemas, aspirações e esperanças. Guarda-os com o Teu amor e faça-os transformadores da paz e construtores de uma sociedade de amor. Chame-os a seguir Jesus, Teu Filho, que eles compreendam que vale a pena doar inteiramente a vida por Ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade e prontidão na resposta. Acolhe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração também pelos jovens que, a exemplo de Maria, Mãe da Igreja, acreditaram na Tua palavra e se preparam para o sacramento da ordem, a profissão dos conselhos evangélicos e ao empenho missionário. Ajude-os a compreenderem que o chamado que Tu deste a eles é sempre atual e urgente. Amém. Nesse mês de agosto, a gente oferece de maneira muito especial essa oração por todos os vocacionados, por todos os padres, religiosos, religiosas, por todos os leigos e leigas que, dentro deste nosso país, do nosso mundo, sempre levam, a partir do seu ministério, a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Tudo isso sempre apresentando com a graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, de maneira muito especial, cada uma dessas realidades receberá esta bênção, que deve ajudar, animar, motivar e fortalecer sempre o seu ministério, dentro ou fora da igreja. O importante é que, a partir dessas vocações, vocês vivam plenamente o amor e a misericórdia de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.